Essa é a segunda aula do nosso curso sobre a crise da Igreja, na qual eu gostaria de abordar a mudança de espírito que aconteceu dentro da Igreja Católica no papado. O modo dos papas exercerem seu poder supremo na Igreja variou, principalmente depois da morte de Pio XII e a eleição de João XXIII. Essa mudança de espírito é uma coisa que vai sendo percebida pelo fiel aos poucos. Quando ele chega nos nossos priorados, nas nossas capelas, em geral, o que mais se apresenta diante deles é a mudança na missa. E eles percebem, vendo a missa tradicional, que alguma coisa mudou e que esconderam deles alguma coisa. Os modernos já não estão mais acostumados com uma igreja rocha de Pedro, porque tudo é tão evolutivo, tudo é tão cambiante nos dogmas, na doutrina. Um padre entra na paróquia e ensina uma coisa, o padre seguinte já ensina outra coisa completamente diferente, que fica difícil para eles perceberem que eles estão entrando dentro de um regime que era anterior ao Concílio Vaticano II. E é comum que esses fiéis que chegam nas nossas capelas, nas nossas paróquias e descobrem a tradição, se perguntarem por que esconderam isso de nós. Não apenas na missa, mas também nos outros sacramentos. No batismo é diferente, a crisma é diferente, as vestes sacerdotais são diferentes, o modo mundano e profano dos sacerdotes se comportarem hoje muda completamente quando eles se deparam diante dos padres da tradição. Realmente, como nós vimos na primeira aula, são duas formas diferentes de catolicismo, duas religiões. Esse contraste que aconteceu com a morte de Pio XII nos mostra um Papa ainda com aquela maneira, aquele modo tradicional de ser Papa, que estava em Pio XII, que não exclui dos papas alguns erros. Os papas também são humanos. A assistência do Divino Espírito Santo acontece nos pontos principais da fé e da moral. Mas tem muitas coisas, principalmente no que toca à vida política dos povos, por exemplo, ou a relação com certas culturas, que varia um pouco também, e muitos papas podem errar nesses campos. É famosa a situação de um Alexandre VI, por exemplo, que não tinha uma vida lá muito honesta. No século XIX, os fiéis franceses ficaram decepcionados com Leão XIII por causa do chamado ralliement, ou seja, Leão XIII instruiu os católicos franceses a aceitarem a República. Mas a República vinha da Revolução Francesa, que era anticatólica, então eles não aceitavam a República, eles eram monarquistas, queriam a volta do rei, lutaram muito por isso. E Leão XIII vai e diz para eles, não, tem que aceitar a República. Até hoje, tem muitos católicos franceses que têm um problema com Leão XIII. Pio XI, por exemplo, um pouco depois, vai condenar a Action Française do pensador Charles Maurras, que era monarquista também, e aparentemente essa condenação da Action Française, que teve um impacto muito grande na França também, né, foi causada por intrigas que não deveriam ter acontecido. Tanto que o primeiro ato de Pio XII, quando assume o papado em 1939, foi levantar a condenação da Action Française. Também com Pio XI, nós assistimos à derrota dos cristeiros no México, por exemplo, porque o Papa
pediu aos católicos mexicanos que largassem as armas. E eles não queriam largar as armas, porque eles sabiam que o governo maçônico mexicano ia trucidá-los. E assim aconteceu. Morreram num só dia mais de 2.000, depois do governo mexicano ter prometido ao Papa que eles teriam liberdade religiosa para praticar a verdadeira religião. Então, erros acontecem, né? E os papas erraram nas coisas que não eram exatamente do munus papal, né? Mas, ao mesmo tempo que esses papas cometiam seus erros, eles mantinham a doutrina católica sempre intacta. Quando se tratava da religião, quando se tratava do dogma, quando se tratava dos costumes, eles tinham o mesmo pensamento e eram os papas de sempre. O mesmo Leão XIII, por exemplo, escreveu encíclicas da mais alta importância. Libertas Prestantissimo, por exemplo, que é uma aula sobre a verdadeira liberdade. Immortale Dei, que ele fala sobre toda a vida cultural do mundo, a vida da sociedade, o direito novo. Condena vários erros que já estavam naquela época graçando na sociedade. Pio XI, o mesmo Pio XI que vai errar na Action Française ou nos Cristeiros, escreveu com as primas, que está completando 100 anos, sobre a festa e a realeza de Cristo Rei. Mortale Animus é uma encíclica importantíssima que condena o ecumenismo de Vaticano II 30 anos antes do concílio. Muito forte, uma encíclica curta, em que ele determina as coisas segundo os critérios da tradição católica. Os católicos não podem ser unidos a outras religiões, mesmo que seja com uma finalidade comum. E Pio XII foi também um papa de encíclicas memoráveis. Verdadeiros tratados de teologia e de pastoral. Mystic Corporis, por exemplo, 1943. A primeira encíclica papal tratando da doutrina da Igreja ex professo, ou seja, uma encíclica sobre o que é a Igreja. Importantíssima. Divino Afflante Spiritu, também de 1943, trata do estudo das Sagradas Escrituras, expondo toda a grandeza do estudo da Sagrada Escritura. Infelizmente, Pio XII abre uma porta que não deveria ter aberto, porque ele permite, pela primeira vez, que se faça também estudos em cima dos originais grego e hebreu, quando o Concílio de Trento tinha determinado que era a Vulgata que deveria ser utilizada na Igreja Latina, e era a Vulgata que tinha critérios de fé. Então, um católico saber se uma passagem da Sagrada Escritura era verdade de fé, diz o Concílio de Trento, procure na Vulgata. E Pio XII, então, abre essa porta de poder usar os originais, que não são originais, são textos muito mais tardios do que os utilizados por São Jerônimo quando traduziu para o latim. O resultado foi desaparecimento da Vulgata. Nunca mais se editou a Vulgata depois de Pio XII. A Mediator Dei, uma encíclica também muito importante, de 1947, sobre a liturgia, em que ele condena os excessos e erros do movimento litúrgico, que desviou-se de toda aquela ideia de São Pio X de dar ao povo católico um conhecimento mais profundo da liturgia. Em 1950, Humani Generis, sobre os erros modernos, que nós vamos falar mais longamente. Mas ele escreveu também sobre o Sagrado Coração de Jesus, escreveu muitas encíclicas sobre o Santo Rosário, sobre as missões. Pio XII teve uma produção impressionante de textos
de mensagens radiofônicas que naquela época começava a aparecer e cuidava assim do povo católico, mas sem deixar hora nenhuma de ser o vigário de Cristo, de ser o chefe da igreja com o poder supremo, não absoluto, só Jesus Cristo tem o poder absoluto, mas o poder supremo muito bem exercido no governo da igreja. Para mostrar, então, alguns aspectos desse espírito católico de um Papa, eu queria trazer um pouco a Humani Generis, que é uma encíclica muito importante por combater a nova teologia, os erros modernos, já um espírito ecumênico que surgia, né, e outras coisas mais. Então ele começa a encíclica mostrando a necessidade do catolicismo para se manter na verdade. Não é qualquer religião que vai indicar a verdade, só o catolicismo. Depois, uma necessidade moral da revelação para que os homens não errem no caminho da verdade, sendo esta revelação um patrimônio exclusivo da Igreja Católica. Alerta os fiéis contra alguns erros muito comuns na época, o evolucionismo, tanto o evolucionismo nas ideias, que é próprio de Vaticano II, quanto o evolucionismo na matéria, o evolucionismo na verdade. O historicismo, que só aceita como verdade as interpretações tiradas da história, e vocês vão lembrar que Gaudium Spes vai colocar a história como critério de saber onde está a verdade. E a prestação de contas do gênero humano, não a Deus, mas à história. Ele condena o irenismo, ou seja, a busca de um entendimento ecumênico com todo mundo, uma busca de paz a qualquer preço, mesmo se nós estamos diante de religiões completamente opostas. Tudo isso é condenado por Pio XII na Humani Generis. Eu cito: consta-nos que não falta hoje quem, aliciado mais do que convém pelas novidades, procure subtrair-se à submissão devida ao sagrado magistério da Igreja, correndo o perigo de se afastar insensivelmente da mesma verdade revelada por Deus e arrastar consigo outros ao erro. Há, além disso, outro perigo ainda maior, porquanto vai mais encoberto sob aparência de virtude. São muitos os que, levados de um zelo imprudente, se sentem impelidos vigorosamente por um desejo ardente de destruir as barreiras que separam entre si tantos homens retos e honestos, e abraçam, em consequência, um gênero de irenismo que, pondo de lado as questões que dividem os homens, pretendem não só obter uma união de forças para repelir a avalanche avassaladora de ateísmo, mas chegam a querer conciliar as oposições que existem no próprio campo dogmático, que é o ecumenismo. Ele então continua mostrando como os novos teólogos desprezam o magistério da Igreja, querem novidades o tempo todo, pretendem despojar o dogma católico da formulação tradicional recebida ao longo de séculos. Eles vão dizer que a formulação do dogma deve evoluir. Abandonam a filosofia e a teologia de Santo Tomás de Aquino e, levados por um espírito naturalista, adotam todos os erros e hipóteses lançadas no mundo da ciência, sem provas cabais e sem a prudência necessária. Pio XII foi também um bom pastor, não apenas um teólogo, não apenas um papa que instruía, mas também um papa próximo do povo católico. Lembrem-se que o início do seu pontificado correspondeu mais ou menos ao início da Segunda Guerra Mundial, e Roma foi bombardeada. E são tocantes as fotos em que Pio XII desce na rua junto do povo de Roma, depois dos bombardeios, procurando ajudar a todos e rezando com todos, e cuidando dos feridos e cuidando dos mortos. Tudo isso aparece já em fotos, porque na sua época já era bem difundida
as revistas e as fotos foram todas tiradas. Além disso, existe aquela mentira, aquela intriga sobre o modo como Pio XII cuidou dos judeus. E eles esquecem, de propósito, e foi armado uma intriga a partir de Moscou, com a peça O Vigário, vilipendiando o papel de Pio XII. Mas não dizem quantos judeus foram escondidos por Pio XII no Vaticano para escaparem da morte com os nazistas. Não diz que os católicos arrecadaram 25 quilos de ouro, porque o chefe do nazismo em Roma exigia em 48 horas 50 quilos de ouro dos judeus, senão eles seriam todos mortos. Foi o Papa Pio XII que conseguiu 25, metade. Mas eles escondem isso. E até hoje o nome dele é vilipendiado. Esse foi Pio XII, o último Papa com espírito de Papa, o último Papa com espírito católico pleno. Havia também, depois de Pio XII, uma narrativa, como se diz hoje em dia, sobre um suposto afastamento da igreja em relação aos homens, em relação ao povo, dizendo que ninguém entendia nada do latim e que o padre celebrava a missa sozinho, rezando, e o acólito respondia e o povo ficava rezando o terço. Uma série de mentiras que são contrariadas pelas coisas que aconteceram no mundo católico ao longo de todo o século XX. Michael Davis, no seu livro, o segundo volume da sua trilogia sobre a crise da igreja, o Concílio de João 23. Nesse livro, Michael Davis descreve: nunca na história do nosso planeta tanta preocupação tinha sido demonstrada pelas necessidades materiais de toda a humanidade como aquela mostrada pela Igreja Católica no século XX. Pelo mundo inteiro, padres generosos, membros de ordens religiosas e leigos católicos tinham estabelecido inúmeras escolas, hospitais, orfanatos, casas para idosos. Onde quer que houvesse necessidade, agências católicas de ajuda podiam ser encontradas atendendo aos famintos, aos sem casa, às vítimas de penúrias, pestes ou terremotos. Mas, na igreja pré-conciliar, jamais houve confusão sobre qual era o dever primordial da igreja: pregar o reino de Deus. E quando o reino de Deus é pregado, tudo mais é dado por acréscimo. Esse é Michael Davis no livro citado. Podemos acrescentar ainda tantos e tantos pensadores católicos que no século XX surgiram com seus livros, muitas conversões, um Chesterton, um Corsão. Os congressos eucarísticos internacionais, nós tivemos há pouco tempo os 70 anos do Congresso no Rio de Janeiro, que foi em 1955, que reunia milhões de pessoas em torno do clero, em torno dos bispos, centenas de bispos e padres, celebrando durante vários dias, dando conferências, celebrando missas, confessando e confessando e confessando aquela multidão toda. Este era o mundo católico que precisava ser derrubado. E uma ala revolucionária dentro da igreja não descansará enquanto não quebrar as barreiras levantadas pela igreja contra a heresia e o erro. Vem então a eleição de João 23. Segundo o autor Roberto de Mattei, historiador, no conclave de 1958, havia a busca de um papa de transição. Porque os mais conservadores, eles não queriam um Ottaviani, um Ruffini, esses eram descartados. O mais cotado de todos, Montini, não podia ser papa porque era arcebispo de Milão, mas Pio XII nunca fez ele cardeal. Então, a escolha caiu sobre
Giuseppe Roncalli, Angelo Giuseppe Roncalli, com votos tanto dos progressistas quanto dos conservadores. Ele foi ordenado em 1904. Nessa época, Roncalli já tinha envolvimentos com padres e bispos modernistas. O padre que o assistiu na sua missa de ordenação, Buonaiuti, viria a ser excomungado em 1921 por causa do modernismo. Morreria em 1946 nessa triste condição de excomungado. Depois da ordenação sacerdotal, em 1904, Roncalli foi nomeado secretário do bispo de Bérgamo, bispo Tedeschi, que era um bispo também investigado por São Pio X, por causa dos seus pensamentos modernistas. Ou seja, o ambiente em que ele vivia como sacerdote já era um ambiente modernista. Tanto o bispo quanto o seu secretário se opunham à posição antimodernista de São Pio X. Essa é a realidade, isso é a história. Foi sagrado bispo em 1925, e eu pergunto, por quê? Tempo de Pio XI. Pio XI começa a governar em 22, e ele é sagrado bispo. É meio impressionante que um padre que tenha sido ordenado já com suspeitas de modernismo, num ambiente de outros padres e bispos modernistas, tenha sido feito bispo pouco tempo depois. Enviado à Bulgária como visitador apostólico, ou seja, o representante do Papa. Depois foi para a Turquia e em seguida foi colocado como núncio em Paris. Foi feito cardeal em 1953 pelo Papa Pio XII. E aqui a gente volta a uma situação difícil, né? Que Pio XII tinha aquela grandeza toda, mas ele não se cercou de bispos mais conservadores, mais tradicionais. Os bispos que estavam na Cúria Romana, muitos deles eram modernistas. Bea, cardeal Bea, era seu confessor. Né? E o bispo que escolhia os nomes para serem sagrados também era um liberal, porque todos os padres que foram escolhidos no tempo Pio XII eram padres de linha liberal. No meu modo de ver, João XXIII foi apenas um papa liberal. Não mais do que isso. Eu não acredito que ele tenha sido tivesse uma intenção de destruir a igreja. Algumas pessoas dizem que ele era maçom, mas a única fonte que eu conheço até hoje sobre isso é um livro escrito por um maçom. Ora, um livro escrito por um maçom não serve como testemunho, porque é claro que os maçons vão adorar dizer que tinha um papa maçom. Então, que me tragam outras realidades para nós sabermos se realmente ele foi maçom ou não. Então, mas era amigo dos maçons, isso não tem dúvida. Os autores não conseguem classificá-lo nem como progressista nem como conservador. Afirmam ter uma formação de piedade, era um homem piedoso, mas orientado por um certo humanismo terreno, um amor à vida natural, que fez do seu pontificado algo revolucionário. Gostaria de trazer para vocês uma pequena comparação entre a Rerum Novarum de Leão XIII e a Mater Magistra de João XXIII. Por que eu faço isso? Porque João XXIII se apoia na Rerum Novarum e na 40º ano, que marca 40 anos da Rerum Novarum, de Pio XI, para escrever sua encíclica. E não é difícil nós mostrarmos que são duas encíclicas opostas quase. Leão XIII escreve uma encíclica forte, toda calcada na tradição católica, no que se refere às relações entre a vida natural e a vida sobrenatural. Fomenta a defesa da família como base da sociedade, defende veementemente a propriedade privada, e ele é muito forte nisso. Exige dos estados que protejam este princípio básico. Ele vai insistir muito sobre a propriedade privada.
condena explicitamente, nomeando o socialismo e o comunismo. Ele nomeia em Rerum Novarum essas duas ideologias e as condena. Estabelece uma série de deveres, não de direitos, de deveres exigidos a qualquer homem de bem, sempre orientando as almas para a vida da graça e para o papel da vida espiritual na solução das dificuldades. Não vou citar muitas passagens porque ficaria muito longo, mas agora nós vamos para Mater e Magistra. João 23 deixa de lado o antigo cuidado com a elevação espiritual. Passa a tratar dos assuntos sociais enquanto tal. Pior, considera a tendência da época de os povos serem socializados, como um avanço da vida social. O texto da encíclica poderia ser um discurso de um político, não uma orientação do magistério da Igreja. Algumas passagens, algumas frases. A socialização é um dos aspectos característicos da nossa época. Ele vai dizer que isso vem dos homens, né? Que viver em sociedade vem dos homens. Os homens escolheram assim. Depois, mais tarde, ele vai se contradizer e vai dizer que faz parte da natureza. É confuso. A socialização é simultaneamente efeito e causa de uma crescente intervenção dos poderes públicos. Ele vai criticar essa intervenção como sendo prejudicial, mas diz assim: esta tendência deu origem, sobretudo nestes últimos decênios, a grande variedade de grupos, movimentos, associações e instituições com finalidades econômicas, culturais, sociais, desportivas, recreativas, profissionais e políticas, tanto nos diversos países como no plano mundial. Ou seja, tudo isso foi um benefício para a sociedade. E ele continua: é claro que a socialização assim entendida tem numerosas vantagens. Torna possível satisfazer muitos direitos da pessoa humana. Vejam, já não fala mais dos deveres, agora são os direitos da pessoa humana. Especialmente os chamados econômicos e sociais. Por exemplo, o direito dos meios indispensáveis ao sustento, ao tratamento médico, uma educação de base mais elevada, uma formação profissional mais adequada, habitação, trabalho, repouso conveniente e recreação. A gente se pergunta, onde está o Papa? É tudo da vida natural. Mas, por outro lado, diz ele, a socialização multiplica os organismos e torna sempre mais minuciosa a regulamentação jurídica das relações entre os homens em todos os domínios. Deste modo, restringe o campo da liberdade de ação dos indivíduos. Utiliza meios, segue métodos, cria círculos fechados que tornam difícil a cada um pensar independentemente dos influxos externos. Ele não está preocupado com a vida religiosa. Mesmo aqui, quando ele critica, é para dizer que, olha, está tolhindo a nossa liberdade. A gente não pode fazer o que a gente quer. Onde está o pastor das almas? Sendo assim, deverá concluir-se que a socialização, crescendo em amplitude e profundidade, chegará a reduzir necessariamente os homens a autômatos? A esta pergunta temos de responder negativamente. Aí eu pergunto, por que autômatos? É esse o problema? Nós estamos correndo o risco de sermos robotizados ou de perdermos a fé? Onde está a preocupação do Papa com a perda da fé da humanidade? Por isso, concluímos, diz ele, que a socialização pode e deve realizar-se de maneira que se obtenham as vantagens que ela traz consigo e se evitem ou reprimam as consequências negativas. Só isso. Não passa disso. É assustador e mostra uma mudança de espírito no papado. Enquanto liberal, caberá ao Papa abrir as portas da Igreja para que entre ar novo na sua própria expressão. De tão abertas, ficou contaminada por um ar envenenado. E ele vai então convocar e abrir o Concílio Vaticano II.
A ideia era, no início, reabrir o Vaticano I, que tinha sido interrompido por causa da Guerra Franco-Prussiana em 1870. Essa ideia tinha sido levantada diante de Pio XI e vários cardeais disseram que era um perigo diante das graves diferenças que existiam já no clero entre os bispos católicos, entre progressistas e tradicionais. Em 1948, então Pio XII, novamente a ideia foi levada ao Papa Pio XII pelo cardeal Ruffini e Monsenhor Ottaviani, na época não era cardeal ainda, o que acarretou a abertura de uma comissão para estudar a questão. Pio XII vai além, ele vai estudar essa questão, fazer várias reuniões. Porém, ele preferiu solucionar a questão com a encíclica Humani Generis, que nós citamos agora há pouco, condenando os erros modernos e a nova teologia. Os mesmos prelados, Ruffini e Ottaviani agora já cardeal, afirmaram terem procurado o então cardeal Roncalli durante o conclave e levantado a ideia de um concílio ecumênico. Daí a surpresa dos cardeais reunidos na Basílica de São Paulo, extramuros, quando o Papa João XXIII disse ter tido uma inspiração súbita para convocar o concílio. Eu cito agora o discurso de abertura do Concílio Vaticano II pelo Papa João XXIII. No exercício cotidiano do nosso ministério pastoral, ferem nossos ouvidos sugestões de almas ardorosas, sem dúvida, no zelo, mas não dotadas de grande sentido de discrição e moderação. Nos tempos atuais, elas não veem senão prevaricações e ruínas. Vão repetindo que a nossa época, em comparação com as passadas, foi piorando. E portam-se como quem nada aprendeu da história, que é também mestre de vida. E como se no tempo dos concílios ecumênicos precedentes, tudo fosse triunfo completo da ideia e da vida cristã. Mas, continuou o Papa, parece-nos que devemos discordar desses profetas da desventura, que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. No presente momento histórico, a providência está nos levando para uma nova ordem de relações humanas, que, por obra dos homens, e o mais das vezes para além do que eles esperam, se dirigem para o cumprimento de desígnios superiores e inesperados. E tudo, mesmo as adversidades humanas, dispõe para o bem maior da Igreja. No mínimo, uma falta de visão da história do Papa João XXIII, porque o resultado que nós assistimos depois do concílio, o próprio Papa Paulo VI, citado na primeira aula, vai dizer: nós esperávamos uma primavera na Igreja, o que nós vimos foram trevas e corrupção. Esse é João XXIII, uma virada substancial no modo de lidar com a coisa religiosa, no modo de lidar com a autoridade papal, tudo muito aberto, tudo muito lindo, e uma falta de visão da realidade. Essa mudança de espírito no papado será acentuada com a eleição do cardeal Montini, o Papa Paulo VI. Nós temos que lembrar que o cardeal Montini ele era substituto na Secretaria de Estado, sob Pio XII, um dos substitutos, tinha mais de um, e ele mantinha contatos com organismos não católicos, inclusive o comunismo, aparentemente Moscou, e outras instituições não católicas, contra uma ordem expressa de Pio XII. Ele foi denunciado. Um nobre, se não me engano, italiano, procurou Pio XII, pediu uma audiência e entregou um dossiê para o Papa, provando que Montini estava fazendo esse tipo de atitude.
Pio XII ficou muito aborrecido, chamou Montini e mandou-o para Milão. Tirou-o de Roma. Eu tenho que tirar ele de Roma. Ele não pode ter acesso a esse tipo de contato. Mandou para Milão. Mas por que Milão? Qual foi o cardeal, o bispo, que soprou no ouvido de Pio XII? Mande ele para Milão. Porque Milão é uma sede cardinalícia. E mesmo que Pio XII tenha dito, eu não vou fazer ele cardeal, no primeiro consistório de 1958 ainda, João XXIII fez ele cardeal. E ele se tornou o Papa. O governo de Paulo VI será marcado por uma dicotomia impressionante. Atitudes práticas sempre no sentido de favorecer o progressismo, acompanhado de palavras cuidadosas de defesa da doutrina. A palavra era sempre na fé e a prática era sempre no progressismo. A revista Itinéraire, do francês Jean Madiran, assinalava no seu número 202, de 1976, citação, para um católico, o Papa é o recurso supremo. Mas na crise atual, esse recurso parece não ter peso. Tudo seria simples se a questão fosse apenas de seguir Paulo VI no seu ensinamento sobre as grandes questões que tocam a fé. Mas teríamos muitas dificuldades de encontrar a doutrina que ele professa na prática do seu governo. Pelo ecumenismo, a Igreja volta-se para o protestantismo. A fidelidade à tradição torna-se um pecado contra o espírito. Lutero é mais importante do que Pio V. As igrejas nacionais se estabelecem por toda parte. O Papa parece presidir apenas a autodemolição da Igreja, palavra dele mesmo, que ele lamenta, sem que possamos ver o que ele faz para tentar combatê-lo. Eu queria, então, trazer para vocês um esquema sobre a atitude dos papas depois do Concílio Vaticano II, mostrando como que eles favoreceram a crise da Igreja, essa mudança de espírito e a prática ecumênica e aberta que eles estabeleceram vai, então, favorecer completamente a revolução. Aqui no nosso esquema, eu apresento a Igreja diante do concílio nesse quadrado fechado que eu chamei de depósito sagrado. A Igreja é depositária da revelação e da salvação. Com João 23, nós vamos expandindo de papa em papa, né? Então, com João 23, nós temos um quadrado aberto com as janelas que ele quis abrir para entrar ar fresco no concílio. Portas e janelas abertas. Essa é a atitude de João 23. A Igreja deixa de ser um depósito sagrado, deixa de ser uma obra de salvação e de revelação e passa a ser uma comunicação com os homens. Ele quer se comunicar, ele quer ter o agrado de todos os homens, de qualquer religião, de qualquer raça, de qualquer tempo. Essa é a pretensão de João 23. O Papa Paulo VI está representado aqui no quadrado vermelho. É difícil desenhar, pelo menos para mim que não desenho bem, uma destruição. Fiz mais ou menos um muro em demolição, né? Pelo menos numa parte deles. As paredes destruídas. A abertura das portas por João 23 levou Paulo VI a poder fazer uma revolução. E tudo foi destruído. Paulo VI começa destruindo a administração da Igreja. Muda completamente as congregações romanas. Estabelece a Igreja sinodal, que Francisco vai, né, pôr em evidência, mas começa com Paulo VI. É ele que estabelece o primeiro sínodo dos bispos para um governo democrático dentro da Igreja. Paulo VI vai fazer a reforma de todos os sacramentos. Todos os sacramentos terão um novo espírito.
Paulo VI vai mudar a vida sacerdotal, a sacralidade do Papa, dos padres. Os padres já vão poder viver de um modo mais laico, mais misturado com o povo. Muitos padres abandonarão a batina, aos milhares, no tempo de Paulo VI. A destruição da Igreja Católica pelo Papa Paulo VI é uma coisa impressionante. E seria preciso ainda fazer uma relação e uma análise dessa destruição mais completa. Porém, é evidente que a Igreja de Vaticano II não podia ficar destruída, não podia ficar com tudo demolido. Era necessário reconstruir. E quem fez essa reconstrução foi João Paulo II, na linha azul. E vocês podem perceber que o meu mau desenho aqui já são tijolinhos amontoados como numa construção. Só que a construção, a reconstrução feita por João Paulo II foi feita não mais com os critérios do depósito sagrado, agora com os critérios de Vaticano II, de ecumenismo, de abertura, de laicismo. Todas as características próprias de Vaticano II, que nós vamos examinar em outras aulas do nosso curso, vão servir para a reconstrução realizada por João Paulo II. Alguns exemplos. Uma nova Bíblia vai ser feita por ele e várias traduções, às vezes até blasfematórias, vão surgir. Um novo direito canônico. A nova missa tinha sido feita por Paulo VI, mas João Paulo II vai desenvolver mais ainda. E vários outros elementos, um novo rosário. Ele vai introduzir mistérios luminosos para agradar os protestantes. A nova via sacra não podia terminar com o túmulo de Nosso Senhor. É necessário o mistério pascal, porque toda a religião de Vaticano II é de glória, é de ressurreição. Então, ele introduz na via sacra um último quadro com a ressurreição de Cristo. E assim por diante. Vai reconstruir tudo. Ao mesmo tempo, nós sabemos muito bem que João Paulo II é o Papa do ecumenismo. Ele vai levar o ecumenismo ao seu ponto máximo. Ele vai reunir todas as religiões em Assis, em 1986. E a partir dali, todos os anos, ele vai realizar um encontro ecumênico de todas as religiões. Essa é a mentalidade e o espírito dessa nova religião fundada em Vaticano II. Depois de João Paulo II, reconstruiu os tijolinhos, refez a estrutura já com uma nova cara, uma igreja reformada, uma igreja protestantizada. Vem então Bento XVI. E eu fiz então com Bento XVI uma coisinha aqui toda colorida para significar que Bento XVI foi um papa que, mantendo todos os princípios de Vaticano II e não abrindo mão de nada em relação a Vaticano II, ele envolveu a construção de João Paulo II com cores, com mantos, com flores. Tudo em Bento XVI era mais nobre, tudo em Bento XVI era mais rico, né? Porque João Paulo II não tinha essa característica. Para ele, podia ser qualquer coisa na liturgia. Mas com Bento XVI, não. Ele vai querer as coisas bonitas, paramentos bonitos, mas tudo segundo os critérios de Vaticano II. Como desenhar a igreja do Papa Francisco? A única ideia que me surgiu foram raios saindo para toda parte, porque o Papa Francisco é o mais liberal de todos os papas, é o liberal por excelência. A característica própria do Papa Francisco é uma liberdade total para todos os homens. Então, não apenas ele vai desenvolver a igreja sinodal, ele não apenas vai dar aos bispos essa prerrogativa de mandar na igreja, de ordenar a vida da igreja, mas vai também abrir com liberalidade as portas da doutrina para coisas que não podem ser aceitas na igreja. Então virá a comunhão dos divorciados, virá a comunhão dos homossexuais, né? O culto pagão dentro das igrejas, como aqui no Rio,
nós vimos no filme do CDB, ou a Pachamama durante o Sínodo, lá em Roma, né, culto pagão dentro do Vaticano. E está tudo bem. A única coisa que nós temos que acrescentar em relação a Francisco é que o liberalismo dele é tão grande que mesmo a Fraternidade São Pio X, os tradicionalistas, como são chamados, receberam do Papa uma certa simpatia, porque ele dizia: se eu prego a liberdade e vocês querem livremente os ritos tradicionais, por que eu vou proibir? Foi assim, então, que ele favoreceu a confissão dos padres da Fraternidade no ano da Misericórdia. Depois ele prolongou habitualmente essa permissão para que os padres da Fraternidade possam confessar quem eles quiserem. E ainda foi fazer aquele documento determinando que os bispos aceitem os padres da Fraternidade para fazerem casamentos válidos. Um documento importantíssimo que deixou muitos bispos furiosos, em que o Papa Francisco diz: eles são católicos, por que a gente vai brigar? A mesma atitude que ele tem com os pagãos, com os protestantes, ele tem com a Fraternidade São Pio X, e ele disse: vocês são católicos, eu não vou brigar com vocês. Esse é o Papa Francisco. Esta é a realidade que aparece nessa evolução que vai saindo e vai ampliando e vai se abrindo e vai explodindo dentro da vida da Igreja. Leão XIV, nós não temos ainda tempo para saber qual vai ser a contribuição dele nesse quadro, que é um quadro de destruição, de mudança completa de espírito dentro do papado e na vida dos católicos. Porém, não podemos esquecer que o cardeal Prevost ocupava um cargo de confiança do Papa Francisco. Tinha o pensamento do Papa Francisco em relação ao que é essencial do governo dele, e ele disse isso logo no início: vou levar adiante a Igreja Sinodal. Talvez, claro, com uma característica um pouco mais arrumadinha, digamos assim, pode ser. Mas, em princípio, nós não veremos muitas mudanças no que toca ao depósito da fé. A Igreja de sempre. A Igreja antes de Vaticano II, que ficou completamente ofuscada por essa revolução promovida por todos os papas de João XXIII até, atualmente, Leão XIV. Então, procuramos mostrar nesta segunda aula essa grave mudança de espírito na doutrina e na atitude prática dos papas do concílio. Na próxima aula, eu gostaria de trazer a mudança de espírito no episcopado, que vai ficar muito claro durante o Concílio Vaticano II, como nós veremos adiante. Obrigado.